Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, os versículos 18 e 19. Tem escrito assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, ou seja, Jesus falou com aqueles dois homens: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Glórias a Deus, amém, queridos? Que convite maravilhoso, que convite extraordinário para aqueles dois homens que tinha toda a sua história, toda a sua vida na pescaria. É importante nós frisarmos que essa vida que Pedro e o seu irmão André levavam de pescadores não é contrário aos princípios bíblicos, não é porque Deus queria tirar daquilo que entendemos que ser pescador é algo que não é de Deus, não é verdade. É porque Deus tinha um plano diferente para aqueles dois homens, diferente dos demais pescadores que continuaram pescando, não é verdade? Outros Pedros, outros Andrés continuaram pescando, mas Pedro e André receberam um chamado de Jesus. Eu não imagino, meus amados, quantos pescadores não haviam ali no mar da Galileia. E Deus, Jesus, através da sua infinita misericórdia, foi lá e chamou dois. Por que ele chamou aqueles dois? Porque o Senhor conhecia os discípulos. A Bíblia diz que as ovelhas do Senhor conhecem a sua voz e ele as conhece. Então ele sabia quem eram aqueles, que estariam à frente do grande ministério de Jesus, que seria implantado aqui na terra através daqueles homens de Deus, amém? Então Jesus chamou aqueles dois homens diretamente. O chamado de Deus sempre é direto. Deus não manda recado, Deus não manda terceirizar, sabe, a mensagem. Ele sempre manda e confirme-se em seu coração. E aqueles dois homens receberam um chamado para que houvesse uma mudança na vida daqueles dois homens. E eu quero ministrar sobre isso nessa noite, porque não tem nenhuma proposta de vida para nós, de mudança de vida, que não implique deixarmos coisas, de abrirmos mão de algumas coisas para que as mudanças aconteçam. Ou seja, para que eu possa crescer, por exemplo, profissionalmente, eu vou ter que abrir mão de alguns conceitos, alguns preconceitos, algumas ideias, para que o novo venha se revestir dentro de mim e desta forma eu venha a crescer. Ou seja, todos nós que já fizemos mudanças aqui, sabemos que em todas as mudanças que fizemos, deixamos coisas para trás. Coisas que também eram velhas, eu me lembro de guarda-roupas, de roupeiros, de móveis, de coisas que você já viu que ao desmontar já percebeu que ele não vai prosseguir adiante na viagem. Ele acabou se abrindo, destruindo, quebrando, não é? E sem contar que tem aquela louça, aquele vidro de mesa, muitas vezes uma porcelana, muitas vezes um cálice que no transporte acabam caindo, quebrando, danificando. E aí você percebe que toda mudança exige abrir mão de certas coisas, renúncias, exige de nós algumas coisas que vão ter que deixar para trás, para que tudo venha se fazer o quê? Novo. Então eu entendi que nessa visão que Deus está nos dando nesta noite acerca de Pedro e de André, aqueles dois homens que eram especialistas, eles eram pescadores, eles não eram amadores que estavam pescando, sabe? A Bíblia não fala que eles estavam ali talvez no hobby, num dia qualquer, sabe? E aí nós vamos pescar, como muitos talvez aqui gostem, ou já pescaram, como se fosse um hobby. Não, eles se mantinham com aquilo, eles sobreviviam com aquilo, eles dependiam daquilo. A Bíblia foi clara, eles pescavam porque eles estavam ali nos barcos, estavam lavando as redes, estavam jogando a rede porque eles eram pescadores, ou seja, era a profissão deles, era aquilo que eles faziam, era aquilo que eles tinham hábito de fazer todos os dias, eles estavam ali pescando. Mas a Bíblia diz que Jesus foi lá e chamou, e disse: a partir de hoje eu estou mudando a tua história, a partir de hoje eu tenho uma proposta de mudança para você, Pedro, para você, André, eu tenho uma proposta. Se vocês me seguirem, se vocês virem comigo, vocês serão transformados em pescadores de homens.
Ou seja, você continuaria sendo pescador, só que o objeto e o objetivo da sua pescaria não seria mais peixe para o seu sustento, mas seriam homens. Eu não sei se isso aguçou a curiosidade daqueles 2 homens que estavam no barco. Como é que é pescador de homem? Como é que eu vou pescar homem? Como é que eu vou pescar pessoas? Como é que nós vamos fazer essa pescaria? E eles não fizeram nenhuma pergunta. A Bíblia diz que eles somente seguiram o mestre. Sabe, eu imagino só a coragem daqueles 2 homens abandonando uma vida, sabe, toda a história, todo o contexto dele para a mudança. Sabe, queridos, eu quero trazer algo para você nesta noite. Se você deseja mudar algo na sua vida, comece mudando a sua vida. Como assim, pastor? Tem pessoas que querem, pastor, ora por mim, a minha casa é uma tribulação, o trabalho que eu tenho não é horrível, meu Deus, eu ganho um salário horrível, meu carro é horrível, eu não tenho carro, eu ando de carona. Senhor, muda essa situação. Deus deseja mudar tantas coisas em nossas vidas, mas a principal dela é a tua vida, é a minha vida. Ah, pastor, talvez você possa dizer que talvez Deus queira mudar a minha vida, porque eu tenho pouco tempo de igreja, eu sou uma pessoa jovem. O senhor já é uma pessoa vivida, o pastor mesmo, foi 20 anos, foi esse pastor que o senhor falou hoje de manhã, 20 anos, 20 anos no evangelho, já é uma pessoa já madura espiritualmente, já não precisa mudar mais nada. Irmãos, todos nós, diga assim: eu preciso mudar. Então essa proposta de mudança que Cristo fez aos 2 discípulos, Ele continua fazendo até hoje, para cada um de nós. Se nós queremos o maior de Deus, se nós queremos o melhor de Deus, se nós queremos o grande de Deus, nós devemos abrir mão de certas coisas. Sabe, para cada passo que eu me aprofundo em conhecer a Cristo, um passo longe do pecado eu tenho que dar. E eu tenho que abrir mão de coisas do meu passado. Como Paulo diz, antes eu era menino, fazia coisa de menino, mas agora eu sou adulto, ou seja, eu já cresci. Essa semana nós estávamos indo para uma cidade, nós estávamos numa cidade, Belo Horizonte, e a gente estava andando lá, e a minha filha pequenininha de 7 anos, ela falou uma frase que me chamou a atenção. Ela disse: olha ali, papai, está ali um mini adulto. Já viu essa frase, mini adulto? Aí eu olhei assim, era uma pessoa que era anã. Ele disse que era um mini adulto. E achei interessante porque na igreja nós temos muitos cristãos que são verdadeiros mini adultos, ou seja, são anões espiritualmente. Tem tempo de igreja, conhecem o evangelho, mas não conseguem crescer. São crente crítico, são os críticos da igreja, são aqueles que ainda mantêm os costumes do passado. Não abre mão de coisas que talvez você, mas pastor, pescaria é uma coisa ruim? É pecado pescar? É pecado você pegar um peixe? Não é pecado. Ter uma profissão é pecado? Não, ao contrário, nós precisamos trabalhar para poder manter o sustento da nossa família. No entanto, Jesus fez uma proposta dizendo: olha, vocês querem crescer, vocês querem algo novo, vocês querem experimentar o que vocês nunca experimentaram, vocês agora vão ter que abandonar isso, vocês vão ter que deixar isso. Então eu comecei a perceber nas páginas da Bíblia de que para conquistar o melhor, o maior, o máximo de Deus, dar passos além do que eu estou dando hoje, eu preciso abrir mão de coisas que hoje, para mim, talvez para você, seja algo, sabe, difícil. Mas entendam uma coisa: a palavra de Deus é o melhor para todos nós. Deus quer o melhor para a tua vida e para a tua família. Deus quer o melhor para a tua família. Sabe por quê? Porque Deus fala conosco, Deus fala com você. E não é possível, irmãos, que Deus falando contigo, que Deus falando comigo vai deixar com que aquilo que ficou do nosso passado fique lá morto no passado. Não, ao contrário. Muitas vezes essas coisas do passado querem surgir, querem ressuscitar. Não é isso, pastor? Querem ressuscitar, querem vir à tona. E a gente começa a viver uma vida dupla. Ou seja, queremos viver o novo de Deus, mas não abrir mão das coisas do nosso passado. E que para nós não é pecado. Um peixinho de vez em quando, um mazinho de vez em quando na verdade, irmãos, sabemos que Deus tem sempre o melhor para nós. E para crescermos espiritualmente, vamos abrir mão de coisas que hoje julgamos que são necessárias, que são importantes, quando na visão de Deus ela se torna trivial. Amém? A Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No livro do profeta Ezequiel tem uma história muito interessante sobre a questão da profundidade dos rios.
Quando o profeta vai entrando nos rios, ele vai entrando na dimensão espiritual. Tem os artelhos, tem o joelho, tem a cintura, e tem um momento que não dá mais pé, ele começa a nadar no Espírito. Sabe, eu começo a pensar, e eu pensar em mim, não penso em vocês, porque nesse momento a gente tem que fazer uma autoanálise, ou seja, eu tenho que analisar a minha vida, e saber o quanto eu já percorri, ou seja, eu já fugi do pecado, e já me aproximei de Deus, para conhecer esse máximo de Deus, para ter esse conhecimento não bíblico, teológico, mas o conhecimento de intimidade, de saber que Deus pode pegar o Alex de hoje e transformar o Alex de amanhã em algo melhor. Quem crê nisso, que Deus pode fazer isso? Será que Deus pode pegar você hoje e transformar você em algo melhor amanhã? Será que nós podemos ser melhores amanhã do que estamos sendo hoje? Sabe, queridos, eu começo a pensar em quantos pecados que eu estou criando desde pequenininho. Está lá, desde pequeno eu continuo com aquelas mesmas falhas de caráter, com aquela mesma limitação, e eu quero Deus, e ao mesmo tempo eu continuo segurando os pesos do meu passado. Eu não me lanço no Espírito, eu não busco o batismo com o Espírito Santo. Isso existe? Tem gente que sabe que parece que acabou. O Pentecostes aí foi só apenas naquele momento lá do Atos dos Apóstolos. E não perdeu-se interesse pelos dons espirituais, perdeu-se interesse pela oração. Agora a oração, ela é a oração de via única. Como é? Que orem por mim, que eu seja abençoado, que nós possamos receber oração. Eu não acho isso ruim, mas quando todos nós pensamos desta forma e desta maneira, nunca iremos, galgar ou crescer, as escadas do conhecimento, da intimidade com Deus, de dizer assim, eu quero mais. Quantas pessoas podem chegar para você e dizer assim, pastor, eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero ser mais e mais próximo do Senhor. Pedro e André receberam uma proposta: vinde após mim, e eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Eu vou transformar vocês, em uma coisa que vocês não são, em uma coisa que vocês não têm. Eu vou usar vocês poderosamente. Eu vou fazer com que nações sejam impactadas através da palavra que eu vou colocar na boca de vocês. Eu vou abençoar famílias, eu vou abrir trabalhos, eu vou abençoar a tua vida, eu vou abençoar a tua casa. Eu vou usar você poderosamente. Eu acredito que essa mensagem é um complemento do que nós ouvimos de manhã. A igreja nasceu para ser servo. Nós nascemos para ser servos de Deus. Amém ou não? Quem crê nisso? E para sermos servos e servir a Deus com qualidade, precisamos conhecer esse Deus. Eu trabalhei muitos anos como representante comercial, e uma das regras mais básicas de qualquer vendedor, de qualquer representante, é que você precisa conhecer bem o produto que você vai vender. Se você não conhece o produto, você não vai vender bem, porque você não transmitirá confiança. Você não vai transmitir confiança. A pessoa vai perguntar e você vai ficar em algum momento sem resposta. Sabe por quê? Porque você conhece, como a Bíblia diz, Jó dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar. Tem muitas pessoas que conhecem Deus de ouvir falar. Eu não estou falando do que você já ouviu sobre Deus. Eu não estou perguntando sobre aquilo que alguém já falou de Deus para você. Eu estou falando o que Deus já falou contigo. Pastor, Deus falou muito com meu pai. Deus falou muito com a minha mãe. Pastor, tinha um pastor que era, Deus falava com ele. A pergunta não é essa. O que Deus tem falado com você? O que você tem sentido de Deus? Porque é isso que fortalece a fé. A minha fé, João, não se fortalece pelas suas experiências, mas pelas minhas experiências. Quer ver um exemplo disso? Gente, quantos milagres aqueles homens, os discípulos de Jesus, não viram. Alguém aqui já viu um morto ressuscitar? Eu ainda não tive esse privilégio. Você já viu aqui um deficiente, por exemplo, visual, um cego de nascença, ver? Você já viu coisas extraordinárias que os discípulos viram? Você já viu, irmão Carlos, 5.000 pessoas se alimentando com 5 pães e 2 peixinhos? Eu também nunca vi. Aqueles homens viram. Eles pegaram nos pães. Olha que coisa linda. Eles pegaram nos pães. Eles levaram os cestos cheios de pães. Eles viram, eles vivenciaram. Ninguém contou para eles. Nós estamos escutando. Nós estamos lendo e crendo.
na palavra de Deus, amém ou não? Eles estavam lá ao vivo, eles participaram, eles carregaram os cestos, eles pegaram o resto dos pães que sobraram nas relvas, eles encheram os cestos, eles participaram do milagre. E na hora das provações que eles tiveram, provações como nós também temos, eles ficaram com medo no barco, eles ficaram temerosos ao ponto de olhar para Jesus e achar que era um fantasma. Na hora que Jesus foi preso, eles se dispersaram com medo. Pedro voltou a pescar mesmo sabendo que não era para aquilo que Deus tinha chamado ele. Ou seja, na hora da provação, aquele discípulo que Jesus tinha chamado ele para pescar homens, ele volta a pescar novamente. Ele volta a pescar, e segundo alguns teólogos dizem, talvez ele foi pescar porque ele não tinha mais nada o que fazer. Ele não tinha mais propósito. Eu quero que você repita, até você que está em casa, você que está me vendo pelo vídeo, ou você que está aqui, diga assim: eu nasci. Diga com mais força: eu nasci com um propósito. Você nasceu com um propósito. Ninguém nasceu aqui por um acidente. Ah, pastor, mas foi um acidente. Foi um acidente que papai e mamãe teve um acidente lá, não se precaveram, né? Não usaram preservativo, a gente nasceu de um acidente. Você pode ter nascido, segundo a ótica humana, por um acidente não programado. Mas quando Jesus viu e enxergou em você, como enxergou aqueles dois discípulos, né, Carlos? O Pedro e o André, lá no Mar da Galileia, independente do que os outros enxergavam dele, Jesus olhava para eles e viu que eles tinham potencial para mudar o mundo. E a gente viu que realmente Jesus estava certo. Jesus está sempre certo. Ele escolheu você, Ele escolheu a mim por um propósito. Mas eu tenho que entender que na hora da aprovação nós temos muitas vezes a recaída. Eu acredito na recaída de Pedro. Ele chegou no momento da aprovação, no momento que Jesus foi preso, Jesus foi morto. Ele disse: eu vou fazer o que agora? Perdi o rumo, perdi o norte. Quantas pessoas não perderam o norte por causa dessa pandemia? Estava indo para a igreja, participava do coral, participava do evangelismo, participava das crianças, estava ativo na igreja. Começou a pandemia, está em casa, está com medo, não serve para nada. E aí não tem mais vontade de servir a Deus, não tem mais vontade de ser um servo, não tem mais vontade de fazer algo para Deus, se distanciou. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Quando a gente pergunta para alguém que está ruim, para alguém que está mal, e pergunta: como é que está, meu irmão? Geralmente as pessoas dizem o quê? Eu estou bem. Não são todas que são verdadeiras. Não, eu estou mal. Nossa, eu estou muito mal. Eu estou tão mal que eu estou com o pé na fossa agora. Eu estou mal, estou me sentindo frio espiritual. São poucas pessoas que são abertas. Boa parte querem manter aquela aparência. Não, estou tudo bem, eu estou buscando a Deus. Eu não estou indo para a igreja, mas estou orando em casa. Só Deus sabe quando é que Ele está orando. Só Deus sabe o quanto Ele está orando. Será que é aquela oração que você faz antes de dormir, que é aquela oração, sabe, mais dormindo do que acordado? Aquela oração que você faz comendo, que tem pessoas que oram pela comida, sendo grato a Deus, já com a comida da boca. Não espera nem agradecer a Deus, já vai engolindo, sabe? E a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque os discípulos andavam com Jesus, mas na hora da aprovação, eles tinham que ter as suas próprias experiências com Deus. Se você está aqui, frequenta uma igreja, participa de um coral, participa de um culto, participa de 30 anos de igreja, 10 anos, não importa, mas que você não busca crescer, não busca ser um pescador de homens, não busca ter um propósito de vida, você começa a perder a referência da igreja. Sabe por que eu estou no reino de Deus? O pastor falou hoje de manhã que Deus nos transportou, o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da luz do seu amor. O Senhor nos transportou com um motivo e um propósito. Será que nós estamos cumprindo esse propósito? Será que o Senhor está vendo em mim e em você um pescador de homens? Porque talvez alguns discípulos digam assim: mas não, para aí, pastor, vamos fazer um pontozinho aí. Deus nos chamou para sermos pescadores, mas foram alguns, irmãos, não são todos. Não são todos. É evidente que quando Jesus chamou Pedro e André por serem pescadores, Jesus usou a analogia de pescadores de homens. Mas o que Jesus estava querendo dizer, tanto para Pedro, como para João, como para Tiago, como para Mateus, para todos os discípulos, foi para Levi, para dizer assim: deixa eu te falar uma coisa, eu quero mudança na tua vida. Você vai sair de trás da coletoria, você vai sair do barco, você vai sair daqui, dali. Não porque isso seja ruim, porque essa é a sua profissão, mas eu quero que você me sirva agora, eu quero que você busque o meu reino. Eu quero que você haja com propósitos. Amém ou não?
ninguém está no reino por acaso. Você não frequenta uma igreja por acaso. Você não está em uma igreja por acaso. Deus tem um propósito com você neste lugar. Quem crê nisso? Eu tenho um propósito de estar aqui. Você tem um propósito de estar aqui. Nós temos um propósito. Você que está me assistindo agora, você tem um propósito. Nós temos um propósito de existência. Um dia chegaram para mim e disseram: mas pastor, eu estou aqui porque sabe como é que é? Deus me fez para trabalhar, para poder sustentar minha família. Irmãos, não pensa que Deus acha ou acredita que você só está na terra para trabalhar e ganhar dinheiro, que isso não é verdade. Ah, pastor, mas sabe como é que é, né? Olha, Deus está me preparando para ir para o céu. Irmãos, Jesus não precisa de tempo para preparar ninguém, não. Como assim, pastor? O ladrão da cruz, quanto tempo de discipulado ele fez, pastor? Quanto tempo de discipulado o ladrão da cruz fez? 0. Se batizou? Frequentou um coral? Pregou numa igreja? Teve tempo para fazer um aconselhamento pastoral? Teve tempo para confessar todos os pecados que tinha cometido? Não deu tempo para muita coisa não. Ele disse: eu não sou mau, eu fiz muita coisa errada, mas esse homem é justo. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É evidente que se você pode fazer um discipulado, não estou rejeitando o fato de que discipulado não é importante, que participar de uma atividade da igreja não é importante. Eu estou falando que para o efeito de salvação, nada disso é importante, que tudo isso pode ser secundário. Amém ou não? Então eu só estou na terra por um motivo. Diga assim: Deus quer me usar. Deus quer nos usar. Quem crê nisso? Eu só estou aqui e você só está aí para a glória de Deus. Você só está aí para poder ser usado para a sua família, ser usado para quem trabalha com você, para quem te conhece, para quem está contigo. Só existe essa possibilidade. Só existe essa possibilidade. Só existe isso. Eu só acredito nisso, irmãos. Não existe outro propósito de existência nossa na casa de Deus, no reino de Deus, que não seja para servi-lo, para dar o nosso melhor, para dar a nossa capacidade para Ele. E eu disse para um irmão essa semana: olha, quando acaba o propósito seu, quando acaba o propósito da sua permanência na terra, ah, pastor, já chegou gente para mim assim: bispo, ora por mim, meu avô, meu pai está aí. Teve uma irmã que chegou para mim que o avô dela tinha 102 anos. Pastor, para o meu avô, ele está muito mal, está muito doentinho. E aí eu perguntei: quantos anos ele tem, minha filha? Tem 102 anos, misericórdia. Eu disse: ó, irmã, vamos orar para ver se Deus quer realmente que ele continue. Não, pastor, ele tem muito ainda para ensinar. Eu sei que ele tem muito para ensinar, mas você tem que pensar de uma possibilidade. Se acabou o propósito dele na terra, não tem oração, não tem campanha. Você pode levantar jejum, você levantar as igrejas do Brasil toda para lá. Se Deus decretou que vai, isso é igual a senha. Chamou o número, é o seu número, você vai. 54, quem tiver com o número 54 na mão vai. Não importa que seja jovem, que seja velho. Ah, mas a pessoa estava tão bem de saúde, deu um treco, morreu. Ah, não vou sair de casa. A pessoa viu uma reportagem que a pessoa disse: não vou sair de casa. A telha se desprendeu, caiu na cabeça dele, ele morreu dentro de casa. Então não importa quando é seu tempo, quando é sua hora, quando acaba o propósito, acabou. Agora eu sei de uma coisa: que se Deus programou e te chamou lá no Mar da Galileia, te chamou com um propósito, e você só termina seu tempo aqui na terra quando acaba esse propósito. Então seja útil, seja perseverante, busque mais a Deus. Diga assim: Senhor, eu quero me render à tua vontade, eu quero abrir mão da minha, porque não tem como servo seguir a Cristo carregando seus barcos, carregando seus peixes, carregando a sua vida anterior. Eu preciso abrir mão de certos conceitos, eu preciso abrir mão de certas vontades, de certos comodismos. Irmãos, não tem como você crescer aliado ao comodismo. Você quer crescer profissionalmente? Vai ter que estudar de noite, vai ter que fazer uma faculdade, você vai ter que abrir mão de certos prazeres para poder se aplicar naquele estudo, é ou não é? Para conhecer Deus, a mesma coisa. Você vai ter que desligar mais a TV, você vai ter que desligar mais a rede social, você vai ter que deixar de fazer coisas que você gosta. Para quê? Para que Ele tenha mais tempo contigo e você tenha mais tempo com Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Cadê os Pedros e os Andrés que estão aqui nesta noite? Que diz assim: Senhor me chamou
eu tenho que abrir mão de coisas, eu tenho que abrir mão de vontade, eu tenho que abrir mão de certas regalias, de certas coisas. Eu estou nesse emprego hoje, entenda só, o seu trabalho, a sua família, nada mais é do que uma ponte para Deus realizar os projetos dele. Não vai achar que Deus une. Eu estou casado com a pastora Avelina há quase 25 anos, e eu entendo que a minha aliança com ela não foi só para nós procriarmos, para nós termos filhos, não. Muito bem, eu sou um pai, glória a Deus, mas o propósito maior de Deus é muito mais amplo, é para que o que eu tenho de mim, da minha vida espiritual, daquilo que eu aprendi, eu passe para ela, ela passe para mim, e nós nos tornamos uma força diante do Senhor para crescimento do reino dele. Não vai achar que Deus une duas famílias, Deus uniu aquele rapaz, aquela moça na igreja para simplesmente ficarem dois apaixonados. Sim, Deus se interessa pelo nosso amor, pelo nosso carinho, pela nossa cumplicidade. Ele olhou lá no Éden e disse: não é bom que o homem viva só, glória a Deus. Mas Ele nos une para um propósito de crescimento espiritual, para que a mulher ajude o marido ajude a mulher, e nos filhos nós venhamos a ter missionários, venhamos a ter família abençoada. A nossa família, a nossa casa, ela serve ao Senhor. Como Josué disse: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Então aprenda, nós temos propósitos. Pedro e André tinham chamado, abriram mão do mar, abriram mão das redes, abriram mão do passado, abriram mão de uma vida que eles tinham para viver uma nova experiência com Cristo. Assim somos nós. Você quer uma experiência nova com Deus? É hora de você abrir mão de certas coisas. E para aqueles que não conhecem o Evangelho, para aqueles que conhecem o Evangelho apenas de frequentar uma igreja, abrir mão da prostituição, abrir mão do adultério, abrir mão da mentira, abrir mão da fornicação, abrir mão do cigarro, abrir mão da prostituição, abrir mão das bebidas. Sabe, para muitas pessoas parece ser fácil, mas não é. São coisas que viciam, são coisas que as pessoas gostam de fazer, são redes que acabam segurando e amarrando muitas pessoas. Para você conhecer Jesus, para você andar após o Mestre, é necessário você abrir mão de coisas do passado. E para nós finalizarmos, eu quero ler na mente mesmo Salmo 119, versículo 105. Abra a sua Bíblia se você pode. Salmo 119, versículo 105, tem uma palavra muito linda, que eu quero finalizar com esse texto. Para você que está aí ouvindo esta palavra dizendo: mas pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que seguir após Jesus. Como é que eu vou seguir Jesus? Como é que eu vou seguir Jesus para ser um discípulo e ter propósitos? Nós estamos falando sobre propósito, você tem um propósito. Então como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu tenho essa capacidade de seguir Jesus? Já que naquela época, quando Pedro e André foram convidados pelo Mestre, Jesus estava fisicamente lá. E Pedro e André viram Jesus, e Jesus disse: eu vou adiante e vocês vêm atrás de mim. Ficou fácil. Aqueles dois homens têm uma referência física de Jesus. Mas e nós? Como nós vamos seguir a Jesus? Seguir Jesus não é frequentar uma igreja. Seguir Jesus não é não é seguir o pastor. O que é seguir Jesus? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está escrito no Salmo 119, versículo 105. Então quando a gente usa a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz que ela é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu, nós usamos, eu não sei vocês, mas alguém já andou no escuro aqui, não já? Aquele escuro bem brabo. Quando você anda com a lanterna, você ilumina por onde você passou ou por onde você vai passar? Você ilumina o caminho que você vai passar. Outra coisa, nós aprendemos que nós não iluminamos o passado, nós iluminamos aonde nós vamos pisar os pés. Amém ou não? O que passou, passou. Se pisou na lama, não adianta ficar iluminando para ver a lama não. Agora é passar para frente para não pisar em outra lama, para não pisar em outro buraco e se machucar. Então nós usamos a palavra de Deus para nos guiar nesse mundo tenebroso, nessa escuridão que o mundo tem de pecado. É a Bíblia Sagrada que vai fornecer a luz para nós sabermos onde vamos pisar, o que vamos fazer, o que vamos falar. É a Bíblia. Quando Jesus disse lá: eu sou a luz deste mundo e quem anda comigo não andará em trevas, significa, use a Bíblia para se orientar. Comece a ter experiência nova com a palavra de Deus, comece a orar mais, comece a buscar mais, você estará seguindo Jesus. Você quer ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo? Pegue a Bíblia e comece a iluminar o seu caminho, comece a descobrir coisas novas que Jesus quer para você, comece a ter as suas experiências espirituais. Você quer ser um pastor, quer ser um pregador, quer crescer espiritualmente? Começa a abrir mão das coisas do passado, começa a abrir mão dos conceitos do passado, começa a ter propósito, ter alvo, ter uma meta.
com certeza Deus vai estar com você, vai estar te guiando, amém? Eu quero orar por todos vocês. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Uma vida com propósito. Esse é o tema da nossa ministração. Uma vida com propósito. Você tem propósito? Então está a hora de colocar em prática aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Eu gosto de Jesus, que essa mensagem Deus já falou conosco. E com certeza já falou com muitos que estão aí em casa. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar por todos vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está esse povo participando desta live, participando deste culto aqui conosco também. Que teu Espírito venha ter tocado através da sua santa palavra, Pai, em cada coração. Tirando do nosso coração tudo que não te agrada, tudo que não te louva, tudo que não vem do Senhor. Para que neste relacionamento entre o mestre e o discípulo, entre o Senhor e o servo, nós possamos encontrar o nosso lugar. Que nós possamos dizer assim: Senhor, é aqui que eu quero ficar, é isso que eu quero fazer. Me dá forças para crescer, meu Deus. Me dá forças para abundar. Meu Deus, eu quero ter referência o nosso maior e único pastor, que é Jesus Cristo. Aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que é o referencial da igreja. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é santa, que é poderosa, que ilumina o nosso caminho, para que não venhamos pisar em alguma pedra, machucar os nossos pés, atolar, meu Deus, e afundar nas areias do pecado. Meu Deus, através da tua santa palavra, converte os nossos corações a cada dia, converte a nossa mente, para que não sejamos como o nosso coração quer, como a nossa alma quer, mas que a tua vontade seja plena em nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado pela tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor falou conosco nesta noite. Obrigado por tudo. Aplique em nossos corações esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.